Bom, então hoje a gente vai ver aqui a aula 5, tá? Que a gente vai ver então o delineamento em blocos casualizados, tá? Bom, nós vimos até agora então o delineamento inteiramente casualizado, onde a gente só tem, né, dois princípios, né, que são controlados, que é o princípio da repetição, né, e da casualização, né? E também, então, em função disso, né, quando eu tenho áreas ou parcelas que não são homogêneas, né, ele não vai acomodar essa variabilidade ou essa diferença no caso de parcelas, né? Bom, então por isso que o delineamento em blocos causalizados é um delineamento mais utilizado na parte de experimentação, tá? Então depois a gente vai ver também a parte de fatorial. Por enquanto a gente está vendo um fator, mas independente de eu ter 2 ou 3 ou 4 fatores, o delineamento ele sempre vai ser ou inteiramente casualizado ou em blocos casualizados, tá? Bom, então o delineamento em blocos casualizado é quando a gente vai, né, que eu tenho a necessidade, né, de uma homogeneidade, né, das parcelas, e a gente observa que não tem essa homogeneidade, né? Então, por não houver, enfim, por não tiver homogeneidade, a gente precisa construir blocos, né? Então, a gente tem o chamado princípio do controle local, né? Então, a gente vai controlar também essas diferenças, né, na homogeneidade das parcelas, porque a gente sempre quer num experimento, preste atenção, a gente sempre quer a homogeneidade das parcelas, tá? Né? Enfim, que todos os tratamentos, né, tenham essa homogeneidade. Então, nem sempre eu vou poder, não vou ter, então se cria o quê? O princípio do controle local é criar subambientes ou subáreas, né, ou subparcelas homogêneas em blocos, né? E aí, então, que a gente vai ter esse delineamento em blocos casualizados, tá? Bom, as parcelas são distribuídas em grupos, tá? Ou blocos, então no caso a gente reúne eles em grupos ou blocos, né? Que vamos chamar de blocos. E, gente, cada uma, o ideal então é que o número de tratamentos, que todos os tratamentos estejam dentro do mesmo bloco, né? Se eu tiver 5 tratamentos, dentro do mesmo bloco tenha 5 tratamentos, tá? Então é extremamente importante, tá? Que eu tenha o mesmo número de, que todos os tratamentos façam parte do bloco, tá? Os tratamentos, eles são sorteados dentro de cada bloco, tá bem? Então, a gente tem aqui, né? Então, digamos que a gente sempre quer, no caso, eu gostaria, né? Que fosse a forma dos blocos, né? É recomendável que no campo a forma seja quadrada, mas às vezes ela pode ser retangular, irregular, enfim, né? Então, aqui, por exemplo, eu poderia ter um bloco. Se a gente observar esse bloco retangular, mas a gente observar aqui, tem 4 tratamentos, ó. Tem um de cada dentro do bloco. Aqui, né, também tem 4, né, um de cada, aqui mais irregular, mas tem um tratamento de cada, tá? Então, se a gente pensar aqui, né, nós temos esse exemplo, ó, as unidades experimentais, elas estão espalhadas, digamos, né? Então, não necessariamente, a gente sempre, na verdade, assim, a gente gostaria, né, que essas áreas heterogêneas, né, ou essas áreas homogêneas que eu quero agrupar, que elas fossem próximas, mas nem sempre elas vão estar próximas, né? Então, a gente tem um exemplo aqui, né, como que eu teria, né, e as unidades para pertencer ao grupo semelhante, né? Então, eu posso escolher esse grupo semelhante aqui, né? Eu tinha separado aqui, peraí. Aqui. Tá, então, a gente vai agrupar pela semelhança. A mesma coisa aqui, ó. Deixa eu só pegar o exemplo aqui para vocês, ó. Digamos, então, que eu quero avaliar o efeito, né, de 4 rações, A, B, C e D, sobre o peso de animais. Um pesquisador, então, dispunha de 12 animais com pesos diferentes. Então, os animais têm pesos diferentes, eu tenho 4 tratamentos. O que ele observou? Ele agrupou, né, por pesos semelhantes. Então, ó, os menorzinhos ele chamou de bloco 1, o outro de bloco 2 e o outro de bloco 3. Né? Então, eu estou acomodando melhor. E aqui dentro, cada um vai receber um tratamento, né? Então, cada um vai receber o tratamento. Ó, por exemplo, dentro do bloco 1, né? Aí faz o sorteio dos animais dentro do bloco para cada tratamento. Então, por exemplo, o primeiro aqui recebeu o tratamento A, o outro C, D, B. Aqui, o outro recebeu aqui também, né? Foi sorteado e aqui também sorteado. Né? Então, assim, eu estou criando grupos homogêneos, né? Porque eles têm pesos diferentes, eu não posso ter eles tudo misturado, né? Então, o bloco vem ajudar nessa parte, né? Para comparar. O termo bloco também surgiu com a experimentação agrícola, né? Que é uma faixa de terra da mesma fertilidade, por exemplo, né? Que hoje geralmente eu falo bastante.
né? Casa de vegetação, a gente também pode numerar os vasos semelhantes, né? Enfim, aqui eles têm umas características semelhantes, ou pela luminosidade, pela disposição da luz, enfim, do tamanho aqui, né? Das plantas, enfim, né? Então, são alguns exemplos que a gente tem para os blocos, então, são extremamente importantes, né? Então, fazendo isso, né? Lembrando, então, que dentro de cada bloco, né, a gente vai ter os blocos e dentro de cada bloco a gente vai ter cada diferente tratamento. Então, todos os tratamentos têm que fazer parte do mesmo bloco e a gente faz a casualização dos tratamentos dentro do bloco. Então, eu faço sorteio dos 4 tratamentos dentro do bloco 1, o sorteio dos 4 tratamentos dentro do bloco 2, do 3 e assim sucessivamente, tá? Importante que a gente tem que ressaltar que nem sempre bloco é sinônimo de repetição, tá? Às vezes vai coincidir, né? Quando eu tenho uma única repetição do tratamento, né, dentro de cada bloco, os blocos vão ser as mesmas repetições, mas eu posso ter diferentes repetições dentro de cada bloco. Vamos lá, prof, ó. Por exemplo, aqui eu tenho um bloco, tá? E eu tenho uma repetição. Eu tenho 1, 2, 3, 6 tratamentos, A, B, C, D, F, 6 tratamentos, mas eu tenho uma repetição de cada um, ó. O A só repete uma vez, né? O E só uma vez, o B só uma vez. Já aqui, né, no outro, nós temos um bloco e 2 repetições, tá? Nós temos aqui, no caso, 3 tratamentos, que é o A, B e C, mas o A repete 2 vezes, o C repete 2 vezes e o B repete 2 vezes também, tá? Então, isso a gente vai ter que ficar atento depois. Bom, as vantagens, né, do alinhamento em blocos causalizados é que ele controla, então, as diferenças que ocorrem nas condições experimentais de um bloco para outro, né? Então, ele vai acomodar as diferenças entre os blocos. Permite, dentro de certos limites, utilizar qualquer número de tratamentos de blocos, né? Conduz a estimativa mais exata para a variância residual, né? Porque eu estou acomodando mais o erro, né? Estou levando em consideração mais um fator de erro, né? Que eu estou controlando, então isso ajuda na parte do controle dessa variação, né? Da estimativa da variância do resíduo, tá? Então, nós estamos acumulando porque a gente está isolando a variação ambiental, né? Então, a gente está isolando mais essa parte dos blocos. Análise de variância é relativamente simples, né? A gente pode fazer. E qual é a desvantagem, né, do delineamento em blocos causalizados? Então, pela utilização do princípio local, há uma redução no número de graus de liberdade do resíduo, tá? Então, a gente tem que cuidar que, muitas vezes, se a gente rejeita ou aceita, se a gente aceitar blocos, no caso que não exista diferença entre eles, a gente vai ter só essa redução nos blocos. Depois eu mostro para vocês o que isso quer dizer, tá? Lá na tabela de variância. E exige a homogeneidade das parcelas dentro de cada bloco. Então, dentro de cada bloco, tem que ter as parcelas semelhantes, né? Se eu já estou juntando em blocos, é porque elas têm que ser semelhantes, tá? Então, como ficaria a minha tabela, né, de resultados, assim, de dados, de registros da variável resposta y, né? Então, nós temos os tratamentos, 1, 2, 3, 4, K tratamentos, e os blocos. Aqui, no caso, é um exemplo de uma repetição, tá? De um tratamento dentro de cada bloco. Então, nós temos aqui, né? Então, ficaria assim, bloco 1, tratamento 1, bloco 2, tratamento 2. O total, que é a soma, né, de todos os valores de y, número de repetições aqui no R, né? Que aqui o R vai ser igual ao número de blocos. E a média de cada um deles. Hipóteses a serem testadas. Agora, nós temos 2 hipóteses a serem testadas, tá? Nós vamos ter as hipóteses dos tratamentos, que é não existe diferença significativa entre as médias dos tratamentos, tá? Ou existe ao menos uma média dos tratamentos, uma média de tratamentos que difere de outra. E hipótese dos blocos, que não existe diferença significativa entre as médias dos blocos, ou existe diferença significativa entre as médias dos blocos. Então, a gente vai ter 2 hipóteses, hipótese para tratamento e hipótese para blocos, tá? O modelo é dado na próxima aula eu vou explicar melhor os modelos, tá? Então, eu vou explicar para vocês os delineamentos, de novo, DIC, DBC, quadrado latino, e como que significa esse modelo matemático para cada um, tá? Mas, é estimativa, né, de uma variável resposta, tá? Então, o modelo matemático é aqui, além do então, aqui a média geral, esse Mzinho seria a média geral, ter o efeito do tratamento e esse BJ é o efeito dos blocos. E aqui o resíduo, tá? Então, agora o que muda é que a gente tem mais o efeito dos blocos. Pressupostos para fazer a análise de variância, né?
Seria a aditividade, o efeito dos fatores que ocorrem no modelo devem ser aditivos, a independência dos erros, homogeneidade de variância e normalidade. Tá? Em algum momento eu vou falar melhor sobre esses pressupostos. Tá? E aqui nós temos então a tabela de análise de variância. Então aqui é muito importante a gente cuidar. O que vai mudar agora? É que nós temos o que aqui, ó, blocos, né? Então nós temos aqui blocos. Então agora nós temos a nossa fonte de variação, que é tratamentos, blocos, resíduo e total. Então nós incluímos outra fonte de variação aqui, que é blocos. E agora nós vamos ter dois F's calculados. Nós vamos ter o F calculado do tratamento e o F calculado dos blocos. Tá? E aí nós temos que encontrar o F tabelado do tratamento e o F tabelado dos blocos. Tá? Aqui nós temos a forma do F tratamento, tabelado do tratamento, F tabelado dos blocos. E aqui, né, a decomposição, como que faz para calcular. O C é a mesma coisa, né, a soma de quadrado total também, a soma de quadrado dos tratamentos também. O que mudou é que agora a gente tem a soma de quadrado dos blocos, que a gente vai somar, no caso, né, eu somaria os blocos, aí eu tenho os tratamentos aqui embaixo e tenho a soma dos blocos separado aqui, dividido pelo número de repetições. Né? Então, a gente vai incluir mais esse termo ali. Então, a análise de variância é simples, apenas inclui mais um cálculo para fonte de variação, que seria os blocos, tá? Então, esse seria o delineamento em blocos casualizados. Então, a gente vai ver um exemplo agora, tá? Só um pouquinho, só uma aguinha. Então, nós temos aqui o trabalho, né, estudo dos efeitos do Promalin sobre frutos de macieiras, tá? Cultivares Brasil e Rainha. Mestner, 1980, utilizou 4 repetições dos seguintes tratamentos. Então, nós temos aqui um tratamento, então ele usou 4 repetições, 1, 2, 3, 4, 5 tratamentos. Então, ele quer ver o efeito do Promalin sobre os frutos da macieira. Então, o tratamento 1 é 12,5 ppm de Promalin em plena floração, o 2, 25 ppm de Promalin em plena floração, o outro 50, o 4 é 12,5 ppm de Promalin em plena floração, mais 12,5 ppm de Promalin no início da frutificação. E o 5 a testemunha, tá? Então, o experimento foi instalado na fazenda Chapadão, no município de Angatuba, São Paulo. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, sendo as parcelas constituídas de 4 plantas espaçadas 6 por 7 metros, com 12 anos de idade na época da instalação do experimento. Tá? A designação dos tratamentos às parcelas, né, como a gente designou eles, e os pesos médios dos frutos expressos em gramas obtidos pela pesagem, de 250 frutos por parcela são apresentados no quadro a seguir. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um quadro, né, que é o croquis, né? Digamos que é o croquis, que é a realidade, né? Então, foi feito o sorteio, só pra gente saber, né? Os blocos estão aqui, bloco 1, 2, 3, 4. E aqui nós temos as parcelas. Então, a parcela 3 essa parcela aqui recebeu o tratamento 3, essa que recebeu o tratamento 1, o 4 e os valores, que é a variável resposta, que estão aqui. Os valores, então, dos pesos dos frutos devem ser agrupados como no quadro 1. Então, a gente vai agora agrupar para análise mesmo estatística, né? Então, a gente vai colocar os tratamentos, 1, 2, 3, 4, 5, blocos 1, 2, 3, 4, e aqui os valores, que é a minha variável y, tá? Então, vamos lá. O que ele pede? Qual a variável resposta do estudo? Qual a unidade experimental? Quantas repetições há no experimento? Qual o delineamento? Quantos fatores, tá? Bem, então vamos lá para a resolução. Delineamento. Ele já falou, né? Em algum momento aqui, ele falou que usou o delineamento, então, experimental em blocos casualizados. Então, eu estou usando blocos, então, delineamento em blocos casualizados, ou DBC. Fator. Ele está usando, né? Quantos fatores? Tem mais de um fator ou um fator? No caso aqui tem 5 tratamentos, mas é um fator só, né? Cada um desses tratamentos são dosagens, né, para verificar o Promalin, na verdade, né, o efeito do Promalin, né, então é um fator, né, que é o efeito do Promalin, é o Promalin, né, com todas essas variações aqui, né, para o fator. Então, é um fator, tá, então, um fator e número de tratamentos, que eu tenho 5 tratamentos. Parcela, né, gente, ó, parcela, ele fala aqui, ó, que ele usou as parcelas constituídas de 4 plantas espaçadas 6 por 7 metros, com 12 anos de idade. Então, cada parcela é constituída por 4 plantas espaçadas 6 por 7 metros, com 12 anos de idade. Tá? Então, é importante a gente identificar, né,
a parcela, cada uma delas, né? A variável resposta, né? O que é a variável resposta? É como ele vai medir. Aqui ele deixou claro, né? É mais fácil a gente visualizar, mas é expresso em gramas. Então, os pesos médios dos frutos, né? Expressos em gramas, obtidos pela pesagem, né? De 250 frutos por parcela. Então, cada parcela são 4 plantas, espaçadas 6 por 7, mas a variável resposta ele utilizou 250 frutos, né? De maçãs, para pesar, enfim, e obter a variável resposta y. Então, esses valorzinhos que estão aqui é o resultado do peso de 250 frutos, tá? Da parcela. Em gramas, né? Que ele falou aqui. Tá? Então, é pesagem. O número de repetições são 4 repetições. Nesse caso, é igual ao número de blocos, né? Porque a gente tem uma única repetição de tratamento dentro de cada bloco. Com medidas repetidas... Não, né? O que significa isso? Depois a gente vai ver melhor, tá? Não temos medidas repetidas porque a gente só usou uma repetição do tratamento para cada bloco, tá? Então, apenas uma repetição. Hipóteses, né? Então, nós queremos testar as hipóteses. Vamos lá. Então, a hipótese, a gente vai ter duas hipóteses. Hipótese dos tratamentos e hipótese dos blocos. Hipótese dos tratamentos diz o quê? Então, H0, que é a média do tratamento 1, igual a média do tratamento 2, igual a média do 3, igual a do 4, igual a do 5. Ou seja, não existe diferença entre as médias dos tratamentos. Contra H1, né, que ao menos uma média do tratamento difere de outra. Então, existe pelo menos uma diferença entre as médias dos tratamentos. Blocos. Vamos lá, hipótese dos blocos. H0, não existe diferença entre os blocos, pode-se fazer um DIC, né, tanto faz usar DIC ou não, então não teve efeito de blocos. Não quer dizer que não fez sentido eu agrupar por heterogeneidade, né, por homogeneidade de parcelas, enfim, eles não são heterogêneos. Contra H1, a menos um bloco difere de outro. Decisão certa, né, no caso, em usar blocos, tá? Então, vamos construir a tabela de análise de variância. Então, a gente vai ter os tratamentos, blocos, resíduos, total, né, e todos os valores. Aqui, gente, nesse momento, um parênteses, eu não vou exigir calcular à mão, tá? Aqui eu já vou usar a tabela pronta, como eu interpretaria esses resultados, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou passar para vocês com a tabela pronta já, com a tabela da análise de variância pronta, só interpretar, tá? Então, montar as hipóteses e tal, e interpretar. Depois eu vou fazer um vídeo na sequência, como fazer no Excel rapidamente, pra gente fazer no Excel rapidamente, tá? Posteriormente, então nas aulas 7, 8, aí nós vamos aprender a fazer no Sysvar, tá? Mas até lá, só pra gente quebrar galho. Por enquanto, então, não precisa se preocupar com o cálculo da tabela que eu já vou fornecer pronta, certo? Então, nós temos o que aqui? Então, digamos que eu rodei lá, fiz análise, né? E aí, dos dados, eu copiei, né, esses dados, eu digitei no software, fiz análise de variância para blocos de elemento, né? E encontrei aqui fontes de variação, tratamento, blocos, resíduos, total. Graus de liberdade do... graus de liberdade do tratamento 4, 3, 12, 19 e assim vai, né? E aí, ele deu aqui o quadrado médio do tratamento, quadrado médio do blocos, quadrado médio do resíduo, tá? O que a gente tem que cuidar agora aqui é encontrar... cadê minha caneta? Aqui. Nós precisamos encontrar agora o F calculado do tratamento, tá? Como que a gente faz para encontrar o F calculado do tratamento? A gente vai fazer o quadrado médio do tratamento, tá? Que no caso aqui é 198,7 dividido pelo quadrado médio do resíduo. É sempre o quadrado médio do tratamento, ou o quadrado médio, né, dividido pelo resíduo, tá? Então, esse valor aqui, nós vamos encontrar, eu tinha anotado aqui, 5,89, tá? Então, 5,89, tá? E do blocos, eu vou fazer 24, né, dividido pelo resíduo. E esse valor vai dar 0,72, tá? Bom, então, sempre eu vou fazer... O F calculado do tratamento vai ser o quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. Sempre, ó, dividido pelo resíduo. Quadrado médio do bloco, desculpa, o F calculado de bloco vai ser o quadrado médio do bloco dividido pelo quadrado médio do resíduo, tá? E quando a gente fala que diminui o grau de liberdade do resíduo, tá? É essa parte aqui, ó. Quando a gente usa blocos, então diminui o resíduo, porque a gente inclui mais um fatorzinho aqui.
mais uma fonte de variação, no caso, que é os blocos. Então, vai diminuir o resíduo. O que isso quer dizer quando falo em diminuir o resíduo? Esse número, que é a soma de quadrado do resíduo dividido por um número menor, vai dar um número grande, né? Então, se o número do quadrado médio do resíduo é um número grande, consequentemente, quando eu faço o f calculado, eu vou ter um número dividido por um número grande. Então, esse f calculado pode ser menor, né? E isso pode influenciar na significância, né? Digamos assim. Então, é isso que eles falam que diminui, né? Que o uso de blocos diminui o grau de liberdade do resíduo, tá? Então, só um parênteses. Então, calculei o f calculado, ou ele já vai dar pronto, né? Então, nós temos o f calculado de tratamento, o f calculado de blocos. Então, vamos calcular o f tabelado, prof. Ficou um erro aqui, tá? Aqui é f tabelado, né? Então, agora nós vamos calcular o f tabelado para o tratamento. Então, o f tabelado para o tratamento vai ser dado pelo f alfa, que no caso, se ele não der no exercício, a gente vai usar 5%, tá? Sempre. Então, graus de liberdade do tratamento e graus de liberdade do resíduo. Então, meu f, né, para f tabelado de tratamento vai ser igual a f 5%, que é o alfa, graus de liberdade do tratamento, que é 4, ó, 4, né? E graus de liberdade do resíduo, que é 12, né? Então, o que a gente faz? Vamos lá para a tabela F. Tabela F, 5%, né? O numerador, que no caso é 4, então, F, 5%, 4 e 12. Então, aqui eu vou ter 4 e 12, 3,26. Tá? Então, meu F tabelado para tratamento vai ser 3,26. Volta. 3,26. Então, 3,26. Agora, vamos fazer o F tabelado para blocos. Vamos lá. F tabelado para blocos. Porque eu preciso comparar as duas hipóteses. Então, vai ser F alfa 5%, graus de liberdade dos blocos, que é 3, né? E graus de liberdade do resíduo, que é 12. Vamos lá para a tabela F. Tabela F agora, 3 e 12. Né? Então, meu F, 5%, 3 e 12. Então, 3 e 12, 3,49. 3,49. Né? 3,49. Tá? Então, encontramos de posse agora do F calculado, o F tabelado de tratamentos, F calculado de blocos, F tabelado de blocos. Então, agora a gente vai decidir, né, e concluir essas hipóteses. Então, qual é a minha conclusão? Vamos lá para tratamento. Como o F calculado de tratamento, 5,89, é maior do que o F tabelado de blocos, 3,26, então rejeita-se H0. Né? Então, pelo teste F, ou seja, ao menos um tratamento difere dos demais com 95% de confiança. Então, aqui, né, fazer teste Tukey, por exemplo, né, ou de comparações múltiplas. Né? Bom, para blocos, então eu quero saber se valeu a pena ter feito blocos nesse caso ou não. Bom, nosso F calculado de blocos deu 0,72 e o F tabelado de blocos 3,49. Então, o nosso F tá calculado menor que o F tabelado, então aceita-se H0 para blocos. Ou seja, os blocos têm os mesmos efeitos com 95% de confiança. Então, neste caso, um delineamento inteiramente causalizado poderia ter sido realizado, tá? Então, não teve efeito de blocos, tá? Então, não teve efeito de blocos. Não teve efeito de blocos, tá? Na diferença média entre os blocos. Não houve diferença média entre os blocos, tá, gente? Bom, então, beleza. Então, aqui eu poderia ter refeito minha análise como DIC,
tá? Porque aí eu não perco tantos graus de liberdade aqui, né? Eu posso refazer essa análise como DIC. O teste para tratamentos, a gente vai proceder normal, vai fazer o teste TUC, porque existe diferença de pelo menos um deles, mas não teve efeito ter usado blocos, não fez diferença ter feito blocos ou não, tá? Parênteses. Quando o efeito do bloco dá significativo, a gente não tem necessidade, né? Eu não vejo muito, né? Nos estudos, nas pesquisas, de fazer a diferença entre blocos para saber qual é o bloco que difere do qual, tá? Geralmente não é isso, é só para saber se a decisão de ter sido feito blocos valeu a pena ou não, né? Que realmente existe essa heterogeneidade entre os blocos, tá? Mas não tem problemas caso queiram testar também a diferença entre eles. Mas não é muito comum, tá? A gente quer sempre testar, então, a diferença entre tratamentos e se esse delineamento, então, acomodou a heterogeneidade das parcelas, tá? Bom, na letra E, então, seriam os pressupostos, né? Na letra F, prof, nem falou nada, né? Letra F, tá aqui, vamos voltar lá. Então, letra A, que era todos aqueles itens. A letra B era enuncia as hipóteses, né? E análise de variância. O C, quadro análise de variância. A conclusão, que eu acabei de fazer. Os pressupostos, a gente vai ver em algum momento. F, obter o coeficiente de variação e tirar a conclusão do experimento amostral. Bom, mesma coisa, né? Então, o meu coeficiente de variação, né, que é o CV em percentual, ele é dado pelo desvio padrão, dividido pela média vezes 100. No nosso caso, o nosso desvio padrão aqui é a raiz do quadrado médio do resíduo, então, mesmo que eu tenha mais acomodação do bloco, não importa, a gente vai pegar esse número aqui, né, o quadrado médio do resíduo, né, então a raiz dele, né, dividido pela média geral. Então, vamos lá. O quadrado médio, então, do resíduo é 33,72 aproximadamente, que é aquele número ali, né? Do quadrado, aquele número. E a média geral, né? A gente vai somar todo mundo e dividir pelo total de elementos, né? Aqui, no caso, ele já tem essa soma pronta, né? Então, é 2.859 dividido por 20, porque eu tenho 4 vezes 5, 20 parcelas, tá? Então, aí eu vou ter a média geral, e vou dividir, então, aqui vou ter um coeficiente de variação de 4,1%, né? E isso representa o quê? Qual é a minha conclusão aqui? Então, representa... Ai, meu Deus, representa ótima... Então... Deixa eu ver aqui, ele diz a letra B. Ótima precisão experimental, ele quer saber a precisão, né? Então, lembro que menos de 5%, então ele apresenta ótima, né? Ótima precisão experimental, né? Bom, então, já fiz o coeficiente de variação. Não existe diferença entre os blocos, mas existe diferença entre os tratamentos. Então, eu preciso saber quais tratamentos diferem entre si. Então, aqui a gente vai fazer um teste de diferenças de comparações múltiplas, né? Como a gente está comparando testemunha, caso eu queira comparar só com o testemunha, todo mundo com o testemunha, eu poderia ter feito o teste Dunnett, né? Então, lá depois, quando a gente for fazer no software, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas aqui a gente fez, então, para comparar o teste de Tuck, tá? Então, teste de comparações múltiplas, aqui utilizado foi o teste de Tuck para tratamentos. Então, a gente vai calcular a DMS, né? Por Tuck, porque eu tenho o mesmo número de repetições dos tratamentos, também, né? Quer dizer, eu vou usar de mesmo número também de repetições. Então, é o quê? Raiz do quadrado médio do resíduo dividido por R. Então, o nosso Q, né? O Q é dado pelo alfa, né? O valor Q é dado por alfa, que é 5%. Graus, K, que é o número de tratamentos. Quantos tratamentos nós temos? 5 tratamentos, né? Que é um K. E graus de liberdade do resíduo. Grau de liberdade do resíduo. Vamos lá para a tabela nova. 12. Graus de liberdade do resíduo é 12. Né? Então, grau de liberdade do resíduo é 12. Então, vamos para a tabela do Tuck. Tabela Q. Então, tabela Tuck. Então, na verdade, são 5 tratamentos e 12, que é o grau de liberdade do resíduo, 4,51. Né? Então, meu Q, 5%, 5 e 12.
Então, 4,51. Então, vamos lá. Então, o meu Q, 4,51. Né? O quadrado médio do resíduo, vamos lá, para substituir na fórmula, é 33,71. Né? 33,72, no caso aproximado. Opa, aqui. Né? Dividido pelo número de repetições, né? Então, quantas repetições nós temos? Que é o meu R, né? Nós temos, ó, 1, 2, quantas repetições do tratamento 1? 1, 2, 3, 4 repetições. Então, R igual a 4 repetições dentro do tratamento. Aqui, né? Então, dividido por 4, minha DMS vai dar 13,1. Né? Depois, então, de posse da DMS, agora eu vou colocar, fazer as comparações, né? Então, fiz a DMS, o segundo passo para o teste TUC é colocar as médias em ordem crescente, né? Então, nós vamos colocar todas as médias, né? Da onde saiu a média? Vamos lá. Da onde saiu a média, por exemplo, do tratamento 1, né? Então, aqui seria média do tratamento 1, 300, a gente soma todos, no caso, né? No caso aqui, 571,3 dividido por 4, 142,8. Depois, a mesma coisa aqui, né? Média do 2. Média do grupo 3. Né? Encontra todas as médias. Média do grupo 4 e a média do grupo 5. Tá? De posse, então, de todas essas médias, que a gente for calcular individualmente, a gente vai colocar elas em ordem crescente, da menor para maior, tá? Então, calculando, se vocês puderem fazer com mais calma, a gente vai obter o quê? Que a média do tratamento 2 é a menor, 138 gramas. A média do tratamento 3, 138,8. A do 4, 140. A média do 1, 142,8. E a média do 5, 155,1. E a gente vai comparar as médias. Então, vou comparar os contrastes, né, entre os tratamentos. Então, eu começo, como eles estão em ordem crescente, isso facilita nas comparações depois para as letrinhas. Então, eu sempre vou distribuir 2 com o 3, né? Depois, né? Então, eu vou comparar eles em módulo, né? E comparar com esse resultado da diferença com o DMS. Se o resultado das diferenças forem maior que a DMS, eles diferem. Então, vou começar pelo 2 com o 3, né? Depois a gente vai pro 2 pro 4, pro 2 pro 1, pro 2 pro 5. Depois que eu fizer todas essas, eu vou pro 3. Eu já fiz essa aqui, digamos. Vou pro 3 e pro 4. Vou pro 3 e pro 1. Vou pro 3 e pro 5. Já fiz todos os 3. Aí eu vou pro 4 e o 1, 4 e o 2. Aí fiz todo o 4 e faltou esses dois aqui. Né? Então, sempre de cima para baixo eu acho mais prático, tá? Bom, tratamento 2 e o 3. Então, quando eu comparo a média, a diferença entre a média do tratamento 2 com o 3, eu encontrei 0,8, que é menor que a DMS. Então, se é menor, a média do 2 igual a média do 3. Então, vocês podem fazer isso com mais calma, tá? O 2 e o 4 agora. Então, nós vamos comparar a média do tratamento 2 com a média do tratamento 4. 138 menos 140, que é igual a 2, é menor que a DMS, 13,1. Logo, eles são iguais, tá? Tratamento 2 e 1. Né? A média do tratamento 2 e 1, 138, 4,8, menor que a DMS, também são iguais, 2 e 1 igual. 2 e o 5 agora. 17,1 é a diferença entre as médias, então é maior que a DMS, então existe diferença entre eles. Tratamentos 3 e 4. 3 e 4, 1,2, que é menor que a DMS, eles são considerados iguais. 3 e 1, a média do 3 menos a média do 1, 4, menor que a DMS, eles são considerados iguais. 3 e 5, oi, aqui é maior, gente, me perdoem. Muitos errinhos. Ah, então, aqui, no 3 e no 5, né, 16,3, que é maior que a DMS, o 3 difere do 5. 4 e 1. São todas aquelas combinaçõezinhas, tá? As diferenças deu menor que a DMS, iguais. 4 e 5. A diferença deu maior, considerado diferente. E 1 e o 5 deu menor e eles são considerados iguais, tá? Bom, depois então que eu fiz todas essas combinações, né, comparei com a DMS, decidi quem é igual, quem é diferente entre eles, nós vamos montar as letrinhas, né?
Então, para facilitar, gente, para não ficar subindo e descendo, eu coloquei aqui do ladinho. Vocês não têm necessidade de colocarem, tá? Só coloquei aqui pra gente ver. Então, olha só, eu continuo colocando as médias em ordem crescente, né? Então, 2, depois o tratamento 3, o 4, o tratamento 1 e o tratamento 5. Então, vamos lá. Começo sempre pela letrinha Azinho, né? Então, o 2 e o 3. 2 e o 3 são iguais, então, eu vou colocar uma letrinha Azinho. O 2 e o 4, vamos lá. O 2 e o 4. 2 e o 4, ele está dizendo que é igual também. Vamos colocar uma asinha. 2 e 1, que está aqui embaixo, ele está dizendo que é igual. Vou colocar azinho. Agora, ele está dizendo o 2 e o 5. Ele está dizendo que o 2 e o 5 são diferentes. Então, vou colocar um Bzinho aqui. Agora, 3 e 4 são iguais. Vamos ver. 3 e 4, fechou, tá igual. Azinho, azinho, não precisa fazer nada. O 3 e 1. 3 e 1 é igual. Também tem a mesma letra, tá tudo certo, já fechou. O 3 e o 5. 3 e o 5, ele tá dizendo que são diferentes. Fechou também, porque aqui tem o Azinho, né? E aqui no 5 a gente tem o Bzinho. Então, fechou também. O 4 e o 1. 4 e o 1, ele tá dizendo que são iguais. Fechou, tem a mesma letra. O 4 e o 5 são diferentes. Fechou também. Só que o 1 e o 5 são iguais. E agora? Eu tenho que colocar uma letra igual, porque do jeito que eles estão aqui, dá a entender que eles são diferentes. Então, ou eu coloco A aqui, mas aí deixa todo mundo igual, né? Não dá. Então, a gente faz o quê? Coloca o Azinho, o Bzinho aqui, né? E aí, fecha todas. Aí, a gente pode rever para ver se fechou, né? Então, a gente pode confirmar agora. Vamos ver. 2 e o 3 são iguais, sim. O 2 e o 4 são iguais. O 2 e o 1 são iguais, porque tem uma letrinha, que é o A, em comum. O 2 e o 5 são diferentes, tem o B. O 3 e o 4 são iguais, tem o A. O 3 e o 1, né, tem o A em comum. O 3 e o 5 são diferentes. O 4 e o 1 são iguais, que tem o Azinho, né? E o 4 e o 5 são diferentes. E o 1 e o 5 são iguais, tá? Então, é assim que a gente procede na hora de construir as letrinhas, tá? E aí, a conclusão, né? O que a gente pode testar? Então, digamos, né? Vocês vão tirar as conclusões que vocês acharem melhor, né? Pro experimento aqui, do que significa para vocês. Mas a gente pode dizer que, de acordo com o teste, então, de média, houve efeito significativo entre os tratamentos 2, 3 e 4, no caso, né, o tratamento 2, que é 25, o tratamento 3, 50, o tratamento 4, né, em relação à testemunha, né. Então, no caso, em relação ao quinto, eles foram diferentes, mas entre eles não foram diferentes, eles são iguais, né. Então, tanto faz eu usar o 2, o 3 ou o 4, vai do preço, vai de várias outras coisas, porque não houve diferença entre o 2, o 3 e o 4, nem o 1, né, no caso. Eles não tiveram diferença entre eles, né? Na verdade, o 1 também não teve diferença entre os 5, então eu poderia usar qualquer um do 2, do 3 ou do 4, né? Teve um efeito melhor, né, do que o tratamento, do que o testemunha, né? E o tratamento 1, né, que é 12,5, não teve diferença com testemunha, né? Então, se não houve diferença com testemunha, ele não difere do testemunha, né? Então, poderia usar um desses outros tratamentos aqui, né, para o efeito. Tá? Então, aqui a gente tem um resuminho de como que a gente faz, geralmente, para interpretar esses principais, né? A menor média foi o 2, né? Mas não difere do 3 nem do 4, estatisticamente, né? Com tantos por cento de confiança. Bom, o que mais que a gente tem de variação do alinhamento em blocos, tá? Casualizados. A gente tem ainda blocos com tratamentos repetidos, né? Quando a gente tem mais de uma repetição, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos o bloco 1, nós temos 2 repetições do A, 2 repetições do B, 2 repetições do C. Então, muda alguma coisinha pro cálculo, né? Então, tem a forma também da gente inserir e fazer esse cálculo de tratamentos. A análise de variância não vai mudar, né? A gente vai continuar tendo blocos. O que vai mudar é o cálculo na hora de estimar, digamos, os blocos, né? E o número de repetições. E ainda a gente tem também o problema dos blocos causalizados com parcela perdida, tá? Que diferente do DIC, eu não posso fazer análise de variância para o delineamento em blocos causalizados se eu tiver uma parcela perdida, tá?
Então, por exemplo, aqui, ó, comportamento de porta-enxertos para laranja, citros, cultivar valência em relação ao número de frutos por planta. O que a gente vai observar? Que aqui tá faltando uma, né? Tá faltando uma parcela. Então, gente, não tem como eu fazer que nem o Dick, que vai lá, faz a análise para número diferentes de repetições. Não temos como fazer isso. Tá? Então, aqui a gente precisa estimar esse Y, tá? Então, em outra aula a gente vai ver como estimar esse Y. Então, é importante saber que no delineamento em blocos casualizados não tem como proceder a análise de variância sem um valor. A gente tem que estimar esse valor de alguma forma, tá? Então, depois a gente vai aprender a estimar esse valor. Certo, gente? Por hoje era isso nessa